Olá, Trinities! Vamos à nossa aula 1 do nosso quadro Constelação Responde. Eu resolvi criar esse quadro aqui porque eu recebo várias perguntas nas minhas caixinhas lá nos stories, no direct do Instagram e também as perguntas, as questões centrais aí dos meus clientes que vêm fazer uma constelação familiar ou que vêm fazer a mentoria sistêmica de carreira. E aí eu achei que seria bacana algumas dessas questões trazer aqui para você nesse formato de aula, já que eu sou pedagoga, então eu gosto de dar aula, tenho o maior prazer de ensinar, porque eu acredito que pode contribuir com muitas pessoas, que a nossa ideia aqui é trazer clareza, o primeiro passo da transformação da nossa jornada aí de cura interior é o conhecimento, é ter clareza, porque a partir dela nós podemos ter uma postura de olhar diferente as questões, de escolher fazer diferente. Então, hoje, para a nossa primeira questão aqui, eu trouxe um tema recorrente nas constelações, que é por que, que a minha carreira está travada? Flávia, por que, que a minha carreira está travada? E aí eu coloquei aqui em alguns momentos, vou olhar para baixo para poder consultar aqui minhas anotações e não perder nada, não. Eu quero entregar aqui o meu melhor conteúdo. Eu separei aqui as 4 principais causas que travam a carreira de acordo com os princípios da constelação. Lembrando que a constelação, ela é uma ferramenta da visão sistêmica. Então, na verdade, os princípios são da visão sistêmica, trazido pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, e a constelação é uma ferramenta que nos ajuda a enxergar, a entender onde está acontecendo ali uma dinâmica oculta, um padrão repetitivo na nossa vida que nos impede de alcançar aquilo que queremos, que traz aquela trava. E como o nosso canal aqui é sobre carreira, a gente sempre coloca uma lupa na carreira. Tudo bem? Então, o primeiro ponto aqui, ó, que a constelação nos mostra, que traz a trava na carreira, é porque você se distrai. É a distração. O que seria distração, Flávia? É quando você fica presa aos seus dramas do passado e não consegue olhar para frente, olhar para a vida. Então é como se assim, ó, a vida acontece para frente. Aqui eu tô olhando para frente, ó. A vida acontece para frente, tá? A vida ela não acontece para trás. Para trás é o seu passado, já foi. Você não tem poder sobre ele. Você não consegue pegar o seu passado, ele já passou. Então a vida é daqui para frente. Então, qual que é o sentido aí da vida? Eu preciso olhar para frente, que é para frente que está o meu crescimento profissional, a minha evolução, aquela promoção que eu quero, o crescimento da minha empresa, o aumento de clientes, ele está para frente. Então, eu preciso escolher hoje, eu escolho hoje ter atitudes, ter ações que me levam para onde eu quero, que está à frente. Mas se eu fico olhando toda hora para trás, ou seja, olhando para o meu passado, para os meus dramas familiares, reivindicando questões da minha mãe, do meu pai, porque me faltou isso da minha mãe, porque o meu pai me abandonou, porque minha mãe não me deu amor suficiente, porque eu não tive uma boa condição de estudos na minha adolescência. Então, se eu fico toda hora olhando para trás, para o que faltou, para o que eu julgo que eu não tive, eu me distraio. Eu me distraio ao invés de fazer o que precisa ser feito hoje. E o que, que acontece? Esse movimento de olhar para trás, cobrando o que faltou, reclamando, julgando o pai, julgando a mãe, me deixa triste. Faz com que eu me sinta mal. Por quê? É como se eu toda hora ficasse pensando assim, nossa, mas me falta isso, me falta aquilo. E olhando para a falta, como é que você se sente? Você vai se sentir feliz? Você vai se sentir alegre? Não, você vai se sentir mal. Porque se eu olho para trás e vejo que eu não tive amor, que eu não fui valorizada, que a minha infância não foi boa, que eu não tinha brinquedo, que eu não tive boas condições de ensino, que meu pai
trair a minha mãe, se eu fico presa pensando nisso e toda hora esses pensamentos na minha cabeça, eu me sinto mal. E me sentindo mal, que tipo de atitude eu vou ter? Porque os nossos sentimentos, eles impulsionam as nossas ações. Então, se eu tô me sentindo mal, eu só tenho vontade de ficar deitada, de ficar para baixo, sem energia. Provavelmente eu vou buscar compensação em coisas que não me ajudam, como por exemplo, comida. Então, eu vou buscar uma compensação num doce, num excesso de carboidrato que traz um prazer ali imediato, uma dopamina barata. Então, aí dá uma sensação ali de conforto. Só que na verdade eu estou ali me iludindo. Aí a minha energia baixa, eu não faço movimentos que me levam para onde eu quero e minha carreira trava. Percebe? Então, essa distração, você ficar se distraindo de olhar para o futuro com as questões do passado, travam a sua carreira. O que fazer nesse caso, tá? Para cada situação que eu trouxer aqui, eu quero conversar um pouquinho com você, te levar para essa reflexão do que fazer. É claro que não é nenhuma receita pronta, porque isso não existe, mas sim eu acredito que a gente possa entregar um pequeno passo, um pequeno algo para você começar a sua caminhada, porque essa é uma jornada, é como eu falo, é um processo aí de cura. Então, o que fazer nesse caso é você dizer sim, é dizer sim para o seu passado como ele foi, parar de se colocar num lugar de vítima mesmo, né? De faltou, mas Flávia, faltou mesmo. Você não sabe como foi o meu passado, você não sabe como foi minha vida, você não sabe o que é ser abandonada por um pai e tal. A questão não é sobre saber ou não saber. A questão é que você ficar alimentando esse sentimento não vai te levar para onde você quer. Nós não estamos aqui entrando num julgamento, querer achar o que é justo, o que não é justo. O fato é que você ficar olhando para isso, e isso sim é uma escolha, querer ficar olhando para isso é uma escolha, não te leva para onde você quer. Então, é você, e não estou dizendo aqui sobre exclusão, inclusive é um item que a gente vai conversar hoje, mas é você olhar para tudo como foi e dizer sim. Eu digo sim, assim foi minha vida, e a partir de tudo isso que eu recebi, eu escolho hoje seguir em frente. Então, eu escolho hoje seguir a minha vida. Então, você não exclui o que foi, mas você também não fica naquele lugar de ficar remoendo. Você diz sim e olha para frente. Vamos para uma parte prática, né? Então, esses pensamentos vêm na cabeça, que eu sei que você vai falar para mim, que é o que eu ouço das minhas clientes. Mas, Flávio, o pensamento vem na minha cabeça. Aquela imagem, aquela situação, aquilo vem na minha cabeça, eu me emociono, eu chego até a chorar tal. Então, vem na sua cabeça. E nós não temos controle sobre os pensamentos que vêm na nossa cabeça. Agora a gente tem controle sobre alimentá-los ou não. Eu não preciso ficar me embriagando, né, dos meus pensamentos. Eu brinco com as minhas clientes que é igual oferecer ali a pinguinha, né, a cachaçinha. Então, você pode pegar ali, veio a cachaçinha, você pegou, você escolheu pegar, tomou, a cachaçinha veio. Aí você tomou ali o primeiro, aí você vai tomar o segundo, aí você daqui a pouco você está embriagada. Agora, você ficar se embriagando desses pensamentos que não te levam para onde você quer, é uma escolha. Então, o pensamento veio, o que que você faz? Você muda o pensamento. Você procura se distrair com coisas boas aí. Você vai brincar com seu cachorro, você vai fazer alguma coisa com seus filhos, você vai pensar no seu trabalho. Porque perceba, ó, os pensamentos ruins que vêm na sua cabeça, você escolhe ficar com eles. Porque, de certa forma, gente, é muito doido isso, tá? Mas ficar pensando em coisa ruim também é uma dopamina barata. Tipo comer um docinho, para quem gosta, para quem tem aquele prazer. Eu amo doce, né? Eu adoro doce. Então, quando eu como aquele docinho, ai meu Deus, que prazer! Comer um brigadeiro, um sorvete, então, meu Deus, sou apaixonada por sorvete. Aí é aquela dopamina rápida, assim, barata, né? E essa sensação, essa dopamina barata, ficar pensando em coisa ruim também é assim, porque a gente fica lá pensando, ai, Flávia, mas não, é ruim e tal. Então, só que vem aquela sensação de que, ai, fui injustiçada, ai, não sei o quê, ai, você fica lá naquela bad, dá uma dopamina barata,
Que lógico, depois você se sente mal, é igual doce. Na hora é um prazer, depois você se sente mal, aí você sente culpa, aí você se sente inchada, você se sente mal. Agora, e o pensamento ruim é a mesma coisa. Então, na hora, você fica ali alimentando ele. É como se você, na sua cabeça, você fica lá falando pro seu pai, pra sua mãe, olha, vocês foram maus, você não fez isso, você não fez aquilo, tal. E naquele momentinho que você tá pensando aquilo é gostoso, só que depois aquilo só te trava, tá? Então, percebeu esses pensamentos ruins, percebeu que você não está se sentindo bem por conta dessas questões do seu passado, muda o pensamento, vai procurar alguma coisa bacana no seu hoje, no seu agora. Por isso que eu brinco, olha, vai lá com o cachorro, vai passear com uma amiga, vai ler um livro, vai assistir um filme alto astral, para você sair daquela vibe e continuar olhando para frente, olhando para a vida. O segundo ponto aqui que eu queria falar com você, que trava a sua carreira, é o desrespeito à hierarquia. Existe uma lei universal, uma lei do amor, é uma lei sistêmica, que é a lei da hierarquia. Então, o que vem antes tem precedência. Então, por exemplo, no nosso sistema familiar, nós temos nosso pai e nossa mãe, eles são maiores que nós. Então, o seu pai e a sua mãe é maior do que você. Então, quer você queira ou não, quer você julgue que sua mãe é ruim, que seu pai é ruim e tal, o seu pai e a sua mãe são maiores que você. Por quê? Porque eles te deram a vida. Eles te deram a vida. Então, se você não enxerga os seus pais maiores, isso te trava. Porque você é 50% de sua mãe, você é 50% de seu pai. A sua força vem deles. Se você enxerga eles pequenos, é como se você ficasse fraquinha, assim, sem força. Aí imagina só, esse padrão, ele vai se repetir no trabalho, porque aí você chega na empresa para trabalhar, você tem um gestor, você tem uma gestora. Aí você começa a trabalhar, ok, tudo bem. Daqui a pouco você acha que essa gestora não é boa, que essa gestora ela não é bem capacitada para o cargo. Aí você começa a cobrar que ela não te reconhece, que ela não te valoriza, que ela não te dá palco, que ela fica te prometendo promessa e não promove. Aí você começa com um monte de defeito dela e se achar melhor que ela, mais capacitada, que você sim deveria estar no lugar dela. Começa a falar mal da sua chefe para todo mundo. Isso é o que? É um desrespeito à hierarquia. Que lá no fundo você começou a sair do seu lugar com seus pais. Porque nós repetimos padrão. Na verdade, tudo que a gente faz no nosso ambiente de trabalho, no nosso relacionamento amoroso, na nossa família atual, é um padrão que a gente repete lá da nossa relação com os nossos pais. E se você não respeita a liderança na sua empresa, não importa se você concorda ou não concorda, não importa se o que o seu gestor faz é certo ou errado, há uma hierarquia. E essa hierarquia, ela precisa ser respeitada. Você tem o direito de, num lugar de amor e respeito, por exemplo, pedir demissão. Você pode ir, se você acha que essa empresa não está fazendo bem para você, que você vive uma relação com o seu gestor que não é legal, você vai e pede demissão. E vai procurar um lugar adequado para você. Agora, ficar ali, escolher ficar ali é uma escolha sua. Ah, Flávia, mas eu preciso do salário. Sim, então quer dizer que você está recebendo algo ali. Né? Se você está ali, você precisa respeitar essa hierarquia. Então, todo o sistema, o que é o sistema? O sistema é um grupo que você faz parte. O grupo, ele tem uma hierarquia e ela precisa ser respeitada. Quando você desrespeita essa hierarquia, sua carreira trava. Agora fala para mim, quantas vezes no ambiente de trabalho você não viu nas empresas pessoas desrespeitando a hierarquia? Quantas vezes? Funcionários fora ali do lugar. E aí o que acontece? Os emaranhados, os problemas que a gente vê por aí. O terceiro ponto que eu quero trazer para você é o desequilíbrio, é o desequilíbrio de troca. Todas as relações, elas são uma troca. Quando essas trocas elas são desequilibradas, isso trava a sua carreira. Então, vamos pensar aqui na sua relação profissional. Você entrega o seu trabalho, então você entrega o seu trabalho e em troca você recebe um salário.
Ou você entrega um serviço para um cliente, vamos pensar que você seja uma fisioterapeuta. Aí você presta ali o seu atendimento para o cliente, em troca ele te paga o valor da sessão. Então há uma troca. Quando essa troca ela é desequilibrada, seja porque você deu mais e recebeu menos, ou ao contrário, você recebeu mais do que você entregou, isso trava a sua carreira. As trocas, elas precisam ser equilibradas e toda, 100% das relações no mundo são de troca. A única relação que não é de troca, porque essa relação é desequilibrada e sempre vai ser, é a relação pais e filhos. Por quê? Porque os pais deram a vida, não há nada maior que a vida, então você nunca vai conseguir devolver para os pais algo do tamanho da vida, nunca. Então aí é o desequilíbrio saudável. Tentar fazer pelos pais de uma forma a compensar a vida que eles deram também é um movimento que não é saudável, que trava você, trava a sua carreira. Agora, todas as outras relações no mundo, elas são relações de troca. E o trabalho, né, vamos dizer assim, é a relação de troca mais formal que existe. Você entrega um trabalho, você entrega um serviço e você recebe algo de volta. E esse algo precisa ser na mesma proporção. Então, se, por exemplo, você é uma pessoa que não sabe cobrar pelo seu trabalho, você é uma prestadora de serviço, ou você tem uma empresa e você não sabe cobrar pelo seu trabalho, você cobra bem baratinho porque você se sente mal de receber muito, há um desequilíbrio de troca aí. E isso, nossa, dá muito problema na relação, porque o cliente, a alma do cliente sente isso, ele não consegue tomar. Então, se você é uma pessoa que quando vai comprar um serviço, você vive pedindo desconto, você tem aquela postura do, eu quero me dar bem, eu quero perceber que eu paguei baratinho, tal. Isso também desequilibra, porque é como se você não estivesse valorizando o outro. E tudo é sistêmico, gente. Às vezes uma atitude, olha só, presta atenção nisso. Às vezes você fica se perguntando assim, por que que minha carreira está travada? Às vezes a sua carreira, a sua vida está travada na carreira, mas você está tendo um desequilíbrio em outro lugar. Você está tendo um desequilíbrio na sua postura como cliente, quando você vai comprar um serviço. Tá? Se você vai ali fazer sua unha no salão, aí a manicure ela pega e fala assim para você: olha, eu aumentei a unha, agora não é R$ 40, é 42. Aí você começa, nossa, mas aumentou de novo, nossa, mas que caro tal. Como que você acha que vai ser quando você tiver uma expectativa de um aumento salarial lá na sua empresa? Por que que você acha que a empresa tem que te aumentar o salário, mas a manicure não pode receber mais pela unha que ela faz? Tá vendo? Esse é o equilíbrio. Então, olhe o seu comportamento. Qual que é o meu convite para você aqui nesse caso, tá? Tanto nisso como na relação com relação à hierarquia. Observe, se você sente que a sua carreira está travada, observe as suas relações. Veja se não está tendo algum desequilíbrio de troca, não só no seu trabalho, mas em todas as outras relações. Observe se você não está aí furando a hierarquia, desrespeitando a hierarquia. Gente, é tão sutil. Às vezes é tão comum, por exemplo, eu tô lá no meu CrossFit. Aí chega uma pessoa lá e eu vejo que a pessoa começa a falar mal do professor, começa a falar mal do box, começa a criticar tal. Isso não desrespeita a hierarquia. Ai, Flávia, mas não pode falar? Não, não. Você tem o direito de mudar de box. Você não tá gostando daquela academia, daquele lugar? Você sai num lugar de amor e respeito, cumpre ali o acordo que foi feito, né? O contrato que você fez, você cumpre aquilo e você pede licença e sai e vai buscar um lugar que tem a ver com você. Agora, você chegar e querer contaminar o ambiente, falando mal, criticando, tal, ali não, você não é a líder ali, você não é a dona, então você não tem o direito de ficar falando do trabalho dos outros, do serviço dos outros. Como cliente, você tem o direito de escolher onde você quer contratar o serviço. Então, percebe como é muito sutil? Se a gente for olhar em um determinado nível, em uma determinada área, todos nós já furamos, né, essas leis de alguma forma. E o outro ponto também é na questão da exclusão, que é o último ponto que eu quero trazer aqui para você. Algo que trava a carreira é o comportamento de excluir. Então, você está ali no seu ambiente de trabalho,
E aí chega o coleguinha mala para trabalhar com você, né? Um coleguinha difícil. Eu brinco que a cada 10 pessoas que nascem, uma é mala. Aí chega uma mala para trabalhar com você. E é difícil, gente, trabalhar com uma pessoa chata, uma pessoa mala. Aí você quer sair para almoçar, você chama todo mundo e não chama o mala. Tá excluindo. Ou você faz de tudo para que aquela pessoa fique de ladinho, fique no cantinho. É uma exclusão. Tudo e todos têm o direito de pertencer, até os malas. Tô brincando aqui com mala, porque a gente sabe o que acontece no ambiente relacional. Ó, todo julgamento é uma exclusão. Quando você julga uma pessoa, você está excluindo. Não pode julgar? Não pode. Não pode julgar. Se você resumir, o que, que não pode? Não pode julgar, não pode desrespeitar a hierarquia e não pode ter relações desequilibradas. É isso. Ah, o que, que eu faço no lugar disso? Eu permito que as pessoas pertençam, então eu não fico emitindo opiniões que ficam excluindo ali as pessoas. Eu tenho relações equilibradas, eu respeito a hierarquia. Em mais ainda a hierarquia pai e mãe. Eu respeito meu pai e minha mãe como eles são. Eu não fico querendo mudá-los. Eu não fico naquela expectativa infantilizada dos meus pais serem diferentes. Não, eu digo sim para eles como eles são. Quando você olha para esses 4 pontos, gente, assim, a trava na carreira, ela está em alguma dessas esferas. Você pode ter certeza disso, em alguma dessas questões ali. Ah, Flávia, pode ter questões técnicas, como, por exemplo, uma falta de conhecimento específica, alguma competência técnica, claro que pode ter. Só que eu tenho certeza que você é totalmente capaz de fazer o que precisa ser feito para aprender, para resolver esse gap aí, técnico ou até mesmo comportamental. Só que por que, que você não faz? Porque falta força, e falta força porque você está furando uma dessas leis. Então, é isso que a constelação nos responde quanto à questão das travas na carreira. A trava na carreira vem de se distrair, reivindicando coisas dos pais, olhando para os dramas do passado, falta de respeito à hierarquia, excluir as pessoas, isso é tudo e todos, tá? Não são só pessoas, às vezes tem histórias que você quer excluir. E também é o desequilíbrio, relações desequilibradas, o desequilíbrio entre o dar e receber. Comenta para mim se faz sentido e se você tiver alguma pergunta, alguma questão que você gostaria que fosse respondida à luz da constelação, deixa aqui embaixo desse vídeo, que a sua questão pode virar um tema aqui de uma das nossas próximas aulas, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui, muita gratidão. E eu aqui no meu humilde papel de pedir, na nossa relação aqui de equilíbrio, se você puder compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você sente que pode ajudar, deixar aqui o seu like, isso ajuda muito na divulgação aqui do trabalho. Um beijo grande, tchau, tchau!